Primeiro, você só consegue estudar com eficácia se você tiver motivação para aprender aquilo. Muito provavelmente o que vai mais longe não necessariamente é quem tem mais inteligência, mas quem tem mais controle emocional. Estudar é um estilo de vida, cara. Você tem que cultivar. E quem memoriza mais é quem tá motivado. Porque pensa assim, ó, quanto maior é a sua motivação para fazer um comportamento, menor é o custo cognitivo daquele comportamento. Motivação. Até que ponto é saudável não ser motivado? Cara, motivação é uma curva e um invertido. É assim, ó. Se você for pouco motivado é ruim. Se você for médio motivado pra motivado é bom. Mas se for extremamente motivado você pode começar a fazer cagada, né? Pessoa muito motivada acaba sendo afobada e tomando decisões precipitadas quando precisava dar uma segurada. Muita gente assim. Exato. Muito. Erra Cara, pra é só cabeçada na parede. É. Jovens. E nem jovens. E empresários, às vezes. Empresário Exatamente. acerta a mão, mas daí continua e Eu tô falando contigo, pensando num amigo meu empresário. Que assim, tipo, pegou uma empresa, estourou a empresa. Pumba, vendeu a empresa. Aí ele foi lá, aí ele falou, calma. Aí ele, puf. Aí, pau, puf. Não, cara, ele perdeu o dinheiro, quebrou 3 empresas, deve pra banco, aí já vem pro pensamento suicida. Entendeu? É o tipo que aí até a motivação dele é pro suicídio. Tá aí, ó. Então é uma curva de sino, né? Pouca é ruim, médio pra alto é bom, mas altíssima o seu desempenho começa a cair. É igual estresse. Estresse é assim também. Pouco estresse é péssimo, um estresse médio é bom, mas muito estresse a sua performance cai. Então, Um pouco estresse você acomoda, estresse né? eu fico doido, cara, com o cara. não dá. Tem que ter algumas preocupações, assim. Senão o teu repertório fica ruim, né, cara? Tá louco. Imagina um animal que não tem um pouco de medo e não fica meio espertão, assim. Não, tá louco. Ele é comido pelo predador. Tá, pergunta pra ele sobre o método de estudo dele, se ele utiliza algum específico. Cara, e se tem algum que ele recomenda. Vou falar uma parada aqui, eu quero que vocês nunca mais esqueçam. A melhor forma de você estudar... Primeiro... Você só consegue estudar com eficácia se você tiver motivação para aprender aquilo. Você tem que gostar daquilo ou ter um senso de que precisa daquilo. Às vezes você não gosta de estudar português, mas precisa ir para o concurso. Então você tem que saber que você tem que passar por aquela ponte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na minha opinião, a melhor forma de estudar é montando aula. Monta uma aula, cara. Você tem que estudar o quê? Ciclo de Krebs? Não fique em cima do livro olhando os ciclos de Krebs. Ah, então depois disso vem isso. Aí você copia. Monta um slide e explica pra parede. Ó, pessoal... É mais ou menos a técnica de memorização. Monta uma aula, porque na medida em que você explicar e conseguir explicar pra uma pessoa... Fixou. Acabou, cara. Você já se explicou. É o jeito que eu estudo. Cara, eu tenho uma pasta no meu computador com... tranquilamente uns 2.000 slides aleatórios. Tipo, Nossa. Esses dias eu tava começando a estudar microbiota. Com a microbiota e o eixo intestino-cérebro. Eu montei uns 5 slides. Não sei se eu vou usar aquilo, se eu vou dar aula sobre aquilo algum dia. Mas é a forma de você estudar. É o jeito que eu estudo. Agora me diz uma coisa. Por que algumas pessoas têm tamanha facilidade em decorar algo e outras pessoas tamanha dificuldade? Isso tá ligado a QI ou tá ligado a déficit de atenção? Cara, eu diria maior que tá ou menor ligado atenção? a motivação. De novo, inclusive eu tenho uma aula lá no Reservatório de Dopamina. Como aprender a gostar de estudar. Quando você coloca o estudo como tendo uma função na sua vida e você se motiva em fazer, é tipo treino, cara. Pra vocês, treino não é só vir puxar ferro. Ele tem uma função, função de saúde. Eu trabalho numa empresa. No final do ano, eles vão contratar alguém para área de comércio exterior. Exigência, falar inglês. Isso. Opa. Tem uma função falar inglês agora. Se eu aprender inglês, eu vou dobrar meu salário. Aí chega o chefe e fala assim, querido, quero você nessa vaga esse final do ano. Exato. Puta, tem uma meta. Exato. Eu vou dobrar meu salário de 5 para 10. Você tem uma função que pode te motivar. Só que você tem que ver isso, cara. E estudo muitas vezes é meio abstrato, porque você está estudando um negócio, você não sabe para que vai usar, se vai dar certo. Então, estudar é um estilo de vida, cara. Você tem que cultivar. E quem memoriza mais é quem tá motivado. Porque pensa assim, ó, quanto maior é a sua motivação para fazer um comportamento, menor é o custo cognitivo daquele comportamento. Vou dar um exemplo. Para vocês irem lá na Green Valley, no carnaval, vai ser custoso para vocês? Não. Tipo, cognitivamente, porra, tem que ir lá na Green Valley. Não. Você fica Porque ansioso. vocês são motivados, velho. Exatamente. Agora bota o Wesley lá na Green Valley. Você vai chegar na semana e você vai arrumar um monte de desculpa. Você vai ficar doente, vai ficar com dor de cabeça. Filhos da mãe vão querer ir lá, vão foder meu sono, vão... Aí eu começo, pra mim vai ser custoso. Entendi. Agora, vê se é custoso eu estudar. Cara, esses dias, Renato,
Esses dias eu li um artigo, meu, que eu fiquei de picadura, cara. Eu li um paper e ele era tão massa, cara, que eu fiquei tão motivado que eu fiquei eufórico, assim, ó. Eu cheguei a ficar, tipo, eu vou bater em alguém, cara. Eu vou sair na rua e vou quebrar a cara de alguém, assim, de tão animado que eu fiquei lendo aquele artigo. Caramba, ele mexeu com o seu psicológico cara, como, muito, velho. como um medicamento. Era um artigo de Deep Brain Stimulation, de estimulação cerebral profunda em ciclo fechado. Eles praticamente curaram a depressão de uma foda, até eu tô Meu aqui. Deus, cara. Qual é o nome do negócio? Deep Brain Stimulation. Nossa, arrepiei agora no bagulho. Cara, se alguém me liga ou bate na porta da minha casa quando eu tô lendo um artigo desses num foco total, eu ignoro, velho. Sério? É meu horário de foco. Eu boto aqui no silencioso pra não apitar ninguém. Eu falo, pelo amor de Deus, pessoal, se alguém precisar de mim, nesse horário não funciona. Cara, já teve banco me ligando, não sei o que aconteceu. Cara, é meu horário de estudo, meu. Wesley, o que é QI? QI é um coeficiente. Ah, eu tenho um QI mais alto do que fulano, tenho um menor do que ciclano? QI é um coeficiente de inteligência. É um número que a gente dá pro que seria o mais próximo da inteligência. É um cálculo. Eu não sei exatamente os números, mas dependendo do QI que você consegue chegar por meio de um monte de questionário, de memórias, etc., vários tipos de inteligências, o sujeito pode ser classificado como um cara abaixo da média, na média ou super dotados. Eu tenho um amigo meu que é neuropsicólogo, que geralmente quem aplica esses testes são neuropsicólogos, que aplicam teste de atenção e tal. E ele quer muito fazer comigo, pra ver se eu tenho algum tipo de... Não QI alto, mas se eu sou... Acima da média. Porque, por exemplo, tem um teste, por exemplo, assim... É um monte de risco, é um monte de desenho o teste, um monte de desenho geométrico. Aí você tem que copiar o teste. Você vê ele, a pessoa esconde e você tem que desenhar igual. E depois você tem que explicar qual estratégia você usou pra fazer o desenho igual. Tem gente que vai olhar o desenho e vai começar pela lateral dele e vai indo assim. E tem gente que vai usar uma estratégia diferente, que é olhar como se fosse uma forma geométrica em cima da outra. E aí decompõe a forma geométrica e você consegue ver cada uma individual e desenha uma em cima da outra, que vai ficar mais fácil. Entendi. Então eles fazem os cálculos de como você chega a esses raciocínios e vê qual que é a sua média em relação à população geral. Mas é uma medida muito criticada, cara. Não parece hoje ser um bom... Não parece refletir hoje, de fato, uma pessoa hábil. Os testes ou essa avaliação de QI? Mas agora, um número mais comum, ainda assim, um pouco raro, mas mais comum que a gente, por exemplo, na minha clínica, surge, pipoca às vezes um ao outro, são superdotados. O que é superdotado? É um moleque que tá na 5ª série, mas deveria estar na 8ª. Mas olha o que acontece. Muita gente fala assim, porra, mas nesse quesito de ser superdotado intelectualmente, pô, eu queria ser assim também. Cara, é um inferno pra vida da criança, velho. Porque ela acha todos os amiguinhos tediantes. Os caras são tédio, assim. E outra, o superdotado, ele tem profundidade emocional. Ele fica Parece um homenzinho, parece uma mulherzinha, né? Não, e ele assim, fica... maduro, né? E quando fica triste, fica muito mais. Ele é, tipo, superdotado na tristeza também. Pra tudo. Na angústia também. Ele sente aquilo lá muito mais forte do que uma criança comum. E ele se sente deslocado, velho. É o pior de tudo. Tipo, ele olha pros lados, amiguinho... Tudo... Não interessa pra ele. É, falando os bagulhos, tipo, e ele lá na frente já pensando outras coisas. Isso gera um problema social, aí as escolas não sabem lidar, pega uma escola pública, vai saber Imagina no que o cara Brasil. é superdotado, da onde, o que é isso? É o cara que é chato, aí o aluno passa de burro porque não para quieto, claro, pra ele, o professor ensinando um negócio que ele já sabe, ele devia estar lá daqui 2, 3 anos. Imagina, aí você tem que repetir o dia. Cara, é um problemão. Tem uns autistas também, cara, que tem algum espectro do autismo que dá uma genialidade para algumas áreas. Um exemplo comum é aquele cara que tem até um filme chamado Rayman, o nome do filme. Rayman? Aquilo existiu, né? O cara lá, o Rayman. Ou Forrest Gump? Não, Rayman é Dustin Hoffman com Tom Cruise. E o Rayman, ele vai pra tinha uma Las habilidade Vegas. incrível de contar. Então ele contava carta. Mas não sabia amarrar o tênis, né? Não sabia amarrar o tênis. Tipo, ele conseguia fazer cálculos matemáticos. Ele lia uma página de um livro e lembrava 95% da página. E aí o cara descobriu, disse que essa história é real, né? O cara descobriu e foi pra Las Vegas e usou isso pra limpar um cassino. São aquelas pessoas que eu já vi até. No Várias 21, postagens, pessoa que decora a lista telefônica, isso. livros e livros e livros. Isso mesmo. Mas a pessoa tem um grande déficit em outras áreas, né?
Agora nós ficamos aí, né, na meiuca e temos que trabalhar a nossa capacidade. Até porque genialidade e ser bem sucedido profissionalmente não tem nada a ver. Não, nada a ver. Inclusive eu sempre Tinha um falo, amigo cara, meu que eu chamava ele de gênio, brincava, chamava ele de gênio, todo cara ferrado, não tinha um carro pra andar. Cara, eu sempre digo assim, ó. Pelo contrário, às vezes é muito limitante isso. Eu sempre digo, muito provavelmente o que vai mais longe não necessariamente é quem tem mais inteligência, mas quem tem mais controle emocional. Você disse isso no podcast. Eu acho que o controle verdade. emocional prediz Você mais tem distância. estudo, entendeu? É. Com pessoas bem-sucedidas, quais eram os pontos Exato. Prediz distância a pessoa. E é meio óbvio, né? Se você é um cara muito inteligente, mas não tem controle emocional, você quebra na primeira. Quebra, sai atropelando tudo. E aí não rola, né? Primeira crítica ou não, você já quebra.